bom que você acessou o nosso canal. Que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Agindo como Jesus. Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, criou todas as coisas e ordenou que o homem se multiplicasse. Ele fez uma mulher, mandou que eles tomassem conta de tudo, ordenassem tudo, cuidassem de tudo, e o homem, de fato, se multiplicou, mas infelizmente ele pecou. Com o pecado houve a corrupção total da humanidade. E lá no capítulo 5 de Gênesis, Deus destrói tudo pelo dilúvio. Um pouquinho mais à frente, a Torre de Babel, porque o homem continuava cada vez mais pecando mais grosseiramente. Mais à frente, Deus chama um homem, Abraão. E a fé começa a mudar o sentido e o significado. Por isto, o justo vive pela fé. Quando falamos que Jesus veio à terra e nos ensinou um modelo de vida que agrada a Deus, nós estamos chamando esta série de mensagens de Agindo como Jesus. Ensinou lá no Sermão do Monte as bem-aventuranças, e chegamos nos bem-aventurados ou felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Quem são aqueles que têm fome e sede de justiça? Aqueles que querem que a palavra prevaleça. Acima de tudo, acima de todos, a palavra. A palavra é a única coisa que não passará. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra... A Josué, Deus disse: olha, fique dentro do que Moisés lhe ensinou. Da palavra você não pode se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Só assim você será feliz, bem-sucedido, tudo que você fizer prosperará. Mais tarde, eu creio que apoiado nessa promessa, Davi escreve: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém, e por aí vai, não é? Antes tem, e na sua lei, pois será como árvores plantadas juntos a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz... A felicidade minha e sua estão aqui e no cumprimento da vontade de Deus. Se você quiser ser feliz, bem-sucedido e ter vida abundante, é para a palavra de Deus que você deve orar, olhar e seguir, fazer aquilo que Deus ordena. Então, no nosso último encontro, aprendemos que felizes são os que têm fome e sede de justiça. E paramos na segunda parte deste verso, porque serão fartos. Mas serão fartos de quê? Tome nota: da justiça que vem de Deus. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, aleluia, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
É a justiça que vem de Deus por meio da fé. O justo vive fazendo aquilo que a fé já determinou para ele. Dissemos pela manhã que obediência não é sentimento. Obediência é ouvir com fé e praticar. Abraão não esperou sentir paixão pela humanidade. Quando Deus disse a ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão já estava longe. Quando Deus falou com ele: sai da tua terra e da tua parentela, ele já saiu mesmo. Ele não ficou nem um minuto olhando para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás, para frente, não. Se Deus não falasse: Abraão, calma aí que eu tenho mais coisas para te falar, ele já estava longe. É obediência pela fé. Há pessoas que para perdoar tem que primeiro sentir alguma coisa. Sabe o que você está sentindo? Desobediência. Porque perdoar é mandamento. Ah, pastor, mas eu estou tão magoado. Perdoa que a mágoa vai embora. Se você não perdoar, sabe o que você faz? Retém mágoa, ressentimento. Sabe o que vai gerar isso aí? Mágoa e ressentimento? Raiz de amargura. Sabe o que é raiz de amargura? Confusão e contaminação. Já viu uma pessoa amargurada na igreja? Ela faz confusão e contamina um monte de gente. Então, eu e você, se desejamos agir como Jesus, precisamos receber pela fé a justiça que vem de lá, mediante a fé que temos. Quantos aqui foram perdoados por Jesus? Quantos aqui são alvos diariamente da misericórdia do Senhor? Todos nós. Então a mesma graça que eu recebo, o mesmo perdão que eu recebo, a mesma misericórdia que eu peço para mim, eu distribuo também para as pessoas, porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que ele fez. Jesus quis entrar num determinado lugar, numa cidade, e a cidade era dos samaritanos, que depois todo mundo se converteu lá, mas naquele exato momento eles não receberam a Jesus. Fecharam a porteira. Aqui você não entra. Você está fazendo uma arruaça aí fora, mas aqui tu não vai entrar. Aí os filhos do trovão, né? Quem eram os filhos do trovão? Pergunta de EBD, hein? Quem eram? Francisco, você está proibido de falar até dezembro. Tiago e João. Aí Tiago e João falaram assim para Jesus, né? Porque eles eram próximos a Jesus, né? Eram discípulos. Senhor, quer que a gente ore a Deus e manda descer fogo do céu e consumir essa gente toda? Aí Jesus virou para eles e disse assim: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para matar a humanidade, veio para dar vida. Quem mata a humanidade é outro sujeito aí, que vocês já conhecem muito bem. Quem veio matar, roubar e destruir? Satanás. Eu não, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, muita vida, vida para valer. Então, naquele momento, os discípulos devem ter ficado assim: poxa, tiramos uma nota baixa agora, né, na nossa avaliação, porque Elias fez isso. Quem não se lembra? Lá no Antigo Testamento, não é? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma esses 50. Lembra disso? Quem se lembra aí? Deixa eu ver se só eu que estou lembrando. E isso aconteceu 3 vezes, até que finalmente veio um humilde e fez continência, pediu misericórdia. Aí Deus falou com Elias: vai com esse. O nosso Deus deseja que nós sejamos semelhantes a Jesus em tudo. Receber a Jesus no coração é a primeira de muitas etapas. Você já viu o seu celular se atualizando? Uma de 100 etapas. Jesus é até a eternidade, é até ele voltar. A gente vai melhorando dia após dia. Por isso que na semana passada dissemos que nós não podemos apenas ficar naquilo que iniciamos, precisamos crescer. Aqueles que colocaram sua fé e esperança na verdade de Deus
desfrutarão abundantemente de todas as promessas feitas pelo Senhor. Você é herdeiro das promessas e delas você será farto. Do que mais seremos fartos então? Da ressurreição para a vida. O mundo não tem esse discurso. O mundo não tem esta mensagem. Paulo disse certa vez que se esperamos por Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis. Porque não é só para essa vida. E tem gente que quer Jesus só para essa vida. Tem gente que quer Jesus só para as bênçãos do aqui e agora. Quando na verdade o que Ele tem para mim e para você vai além desta vida. Glória a Deus. Nós não podemos imaginar que Jesus veio de lá para cá apenas para nos dar coisas materiais. Você percebeu que os apóstolos, pobres eram e pobres permaneceram? Ninguém enriqueceu. Ninguém enriqueceu. Mas por que será que o século 21 apresenta um ministério, não é? Ou vários ministérios, voltados para a prosperidade? Você é príncipe, você é princesa, e você não pode aceitar na sua vida miséria. Você não pode aceitar na sua vida portas fechadas, porque você é filho de Deus. Sabe quem disse isso para Jesus? Satanás. Mas Jesus o venceu na palavra. Nem só de pão viverá o homem. Não é porque eu e você somos filhos de Deus que as dificuldades não virão. Virão, mas virão para o nosso crescimento. Virão para que a gente cresça. Porque a gente cresce muito mais na luta e na dor do que quando tudo vai bem. Deus sabe o quanto Ele nos ama e nós sabemos muito bem também o quanto Ele nos ama. Filipenses 3, 10 a 11. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Escrevendo a sua carta, o apóstolo Pedro disse do apóstolo Paulo. Vocês sabem que Paulo o repreendeu fortemente, está registrado lá em Gálatas capítulo 2, quando ele diz que quando foi a Jerusalém, resistia a Cefas, a Pedro, na cara, porque ele merecia, porque ele não estava andando segundo Jesus, porque Pedro não estava andando, agindo como diz o reino de Deus. Então Paulo confrontou diante de todos: como você, sendo judeu, vive como gentio, e agora, só porque alguns da parte de Tiago chegaram, você recuou. E a sua dissimulação, Pedro, foi tão grande que até Barnabé foi se afastando. Quando os da igreja de Jerusalém chegaram, foram se afastando, porque o judeu não podia se misturar com os gentios. A Bíblia não relata o que Pedro respondeu de imediato a Paulo. Não se sabe se ele se justificou, mas uma coisa traz muita paz ao nosso coração. Mais tarde, o apóstolo Pedro vai dizer assim: e tende por salvação a longanimidade do Senhor e do nosso querido irmão Paulo, que escreve pontos difíceis que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria ruína. Ele aprendeu, porque a exortação foi em amor, na autoridade que vem do céu, na justiça, na verdade. É deste jeito que Jesus quer que vivamos como igreja, ajudando-nos uns aos outros, confrontando quando for necessário confrontar, em amor, com toda a paciência, o que está escrito, porque cada pessoa é filho de Deus e precisa andar no caminho certo, e Deus está te separando para ser esta pessoa que vai colocar outras pessoas no caminho certo. Nós precisamos ter paciência. Cristo é a palavra de Deus que virou carne e habitou entre nós. Conhecer a Cristo é o mesmo que conhecer a vontade de Deus.
assim como rejeitá-lo tem suas implicações. João 5:29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vamos ler juntos isso? E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição. Todos nós vamos ressuscitar, todos nós, mas os que têm Jesus vão ressuscitar para a vida. E quem não tem Jesus, pastor? Segundo a palavra, vai ressuscitar também, mas para a perdição eterna, longe de Deus. Por isso que eu e você temos hoje, para dar a nossa vida, voltarmos o nosso coração para Deus, voltarmos a nossa mente para o Senhor, entregar o nosso coração a Jesus hoje, não é amanhã. No próximo domingo eu vou lá na igreja e entrego meu coração. Hoje, quem sabe? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia. Uma coisa é certa, todos ressuscitarão, mas infelizmente muitos se perderão e poucos entrarão na vida eterna. Palavras de Jesus. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas porque é estreito e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que por ele passam. Só que o pouco de Deus é uma multidão incontável. Só que o muito de Deus é isso aí multiplicado por 100. Serão fartos de quê? Da vitória eterna sobre este mundo. Nós recebemos de Deus algumas promessas, eu já citei duas: da justiça que vem de Deus, porque viveremos pela fé; da ressurreição para a vida, porque cremos na morte e ressurreição de Jesus; e por fim, agora, no penúltimo ponto que temos para hoje, da vitória eterna sobre este mundo. Vamos ler juntos 1 João 5, 4 e 5. Vamos juntos? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que crê que Jesus é o Filho de Deus? Já venceu o mundo. Já está garantido. O que te salva é crer em Jesus. O que te salva é cumprir o primeiro propósito para aquele que crê: ser batizado em nome do Pai, quem sabe? Do Filho e do Espírito Santo. E depois, pastor, acabou? Não! Você vai começar a ser discipulado. Não é isso que a gente está aprendendo de manhã? Discipulado. Para quê? Para você crescer. Depois de um ano na escola, você sai diferente, não sai? Imagine um cristão com 20 anos de crente, que já está maior que Jesus até. 20 anos. Nós precisamos crescer. Estamos no mundo, mas não andamos conforme o mundo, pois já fomos salvos da vida de pecado que dominava nosso ser. Porém, só derrotaremos a nossa inclinação natural ao erro se colocarmos em evidência diária nossa devoção a Deus. Não se curve diante do adversário, curve-se apenas diante de Deus. Como assim, pastor? Quando você for tentado a ligar a televisão naquilo que você sabe que é só lixo, naquele momento ali, desligue. Vá para o teu quarto, feche a porta e fale com Deus. Comece a falar com Deus. Faça o seu celular perder o sinal. Aprenda
a ter um profundo relacionamento com Deus, a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar, a sua empresa vai mudar, a sua família vai mudar, o seu jeito de ver as coisas vai mudar, porque você vai ter discernimento espiritual. Quando estávamos lá no Espraiado, né, Luciano e Mara? Que experiência maravilhosa! Estávamos lá e fomos a uma casa, e quando estávamos saindo, Deus me mandou voltar, e nós entregamos lá um recurso para aquela senhora, e depois saímos, e quando chegamos novamente no portão, a mulher nos gritou: espera aí, eu vou lhe contar uma coisa. Ontem à noite, eu falei com Deus: Senhor, eu tenho 2 crianças, meu esposo está preso, e eu não tenho arroz, feijão, não tenho nada para amanhã. E Deus falou ao coração dela: fique em paz, descanse. Se você duvida da provisão de Deus, olha para o lado, porque tem gente aí do teu lado que tem experiências profundas de que Deus é provedor. Deus vem em nosso socorro, porque Ele nos ama, é o nosso Pai. Querido visitante, só para você ter uma noção, quantos aqui já receberam provisão de Deus quando você não esperava mais nada? Olha aí, olha para o teu lado aí. O Espírito de Deus, Ele fala, Ele mostra, Ele revela. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Isso não é prerrogativa pastoral, não. Eu sou homem como você. O que vai determinar a sua intimidade com Deus não é a função que você exerce, é o quanto você se relaciona com Deus, é o quanto você fala com Ele, é o quanto você conversa com Ele. Para vencer o mundo, não podemos pensar que é se tornar um eremita. E Jesus, quando ora, Ele diz exatamente isso: Senhor, não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Quando Paulo está ensinando a uma das igrejas, ele vai dizer que se nós quisermos vencer o mundo, ou seja, prostituição, lascívia, mentira, bebedice e uma série de outras coisas que estão no mundo, não é se afastando, não, é se enchendo de Jesus, porque é com Jesus que a gente vai levar salvação a estes que estão vivendo desta forma. Não é deixando de fazer coisas simplesmente, não é só não se comunicando com o ímpio, não se assentando com o escarnecedor, não é só isso, não. É estudando, meditando e praticando a palavra. Não adianta se esvaziar do mundo e não se encher com Deus. Então nós seremos fartos desta vitória que Jesus quer que eu e você tenhamos sobre este mundo já, porque você já venceu. Eu encerro com o último tópico da vida eterna com Deus. Seremos fartos. O que é eternidade para você? O que é eternidade para você? Seriam 100 bilhões de anos vezes 30 bilhões, trilhões, quatrilhões. O que é eternidade? Vamos falar assim, vamos definir eternidade da seguinte forma: para sempre. Seremos fartos da presença de Jesus para sempre. Eu gosto de um hino antigo: todos os remidos se conhecerão, sim, ali no céu um dia. Deus tem uma vida eterna, maravilhosa, formosa, grandiosa. Estou me lembrando aqui da tia Angélica. Um dia ela disse assim: o Clério é o pastor Clério, né? O Clério fala que o céu é uma maravilha, que é muito lindo,
mas quando ele passa mal, ele liga para todos os filhos. Mas de fato o céu é um lugar maravilhoso. Paulo disse que foi ao terceiro céu, ou seja, o seio de Abraão, ou seja, o paraíso, o céu. Ele foi lá, só que ele viu coisas que ele não tinha explicação, não dá para contar, não tem palavras. Algumas pessoas aqui já foram em lugares paradisíacos, lugares lindos, lugares dos quais, se pudéssemos, jamais deixaríamos, não é verdade? Pois é, o céu é infinitamente e eternamente mais sublime e maravilhoso do que qualquer coisa que você já tenha visto de belo, de lindo. Por isso, quando Jesus fala que vai ter vida e vida com abundância, por isso, quando a Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra, esta esperança de eternidade com Deus deve ser aceita por você, é de graça. Há pessoas que se prendem no mundo e não largam este mundo, como se este mundo fosse um fim em si mesmo. Não é, todos nós passamos. Todos nós passamos. Ainda ontem participamos, uma parte da família está aqui agora, de um sepultamento. A pessoa viveu 84 anos. A irmã está com 95. Mas para você ter noção, o homem mais velho, ou o que viveu tempo maior, 969 anos, vírgula, e morreu. Todos nós vamos passar por essa experiência, mas a promessa para os que têm fome e sede de justiça é que há uma vida eterna que é para sempre. Perdoe-me a redundância. É vida, é gozo, é paz, é alegria. Quantos aqui já experimentaram nesta vida um tempo de prazer e de alegria? Você já experimentou isso? Imagine isso sempre. Você vai querer sair de um lugar assim? Nem se você quisesse. Jesus disse que os que estão no céu não têm contato com quem está aqui. Quem está aqui não tem contato com quem está lá. Palavras de Jesus. 1 João 5, 11 a 13. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna. Vamos dizer isso juntos? Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Vamos juntos? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não terá, talvez terá, não. Quem já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, já tem, já começou agora. Por isso que precisamos mirar a nossa vida em Jesus, porque nós não somos mais cidadãos deste mundo, mas do céu. A eternidade para mim e para você já começou. Você não é mais deste mundo, dele você já foi retirado. Há uma nova vida a ser vivida. Você vai ser atraído pelo mundo? Lógico que vai. O mundo vai sugerir situações para você? Lógico que vai. Mas você pode vencê-lo obedecendo a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você já é selado. Sim, quem tem fome e sede de justiça será farto da presença de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o caminho, a verdade e a vida de Deus. A vida eterna começa hoje, deixando que a palavra de Deus habite ricamente seu coração, e então, após nossa passagem por esta vida, teremos alegria e prazer eternos. Ou seja, felizes são aqueles que fazem a vontade de Deus e praticam essa vontade como uma necessidade diária, pois se sentirão felizes e fartos, não pelo mundo, mas pelo contentamento que vem de Deus hoje e na eternidade.
É tão legal quando uma pessoa chega para você e diz assim: você é diferente. Você tem alguma coisa diferente. Essa coisa que eles chamam de coisa diferente é o Espírito Santo de Deus que está em você. Se você começar a manifestá-lo mais e mais, as pessoas terão prazer no Cristo que você diz crer. Fique ligado, pois só teremos essa fome e sede de justiça se estivermos obedecendo a Deus. Mas se estivermos andando nos caminhos deste mundo, a nossa fome e sede será de fazer o contrário do que diz a palavra de Deus. Não há como, ao mesmo tempo, ter fome e sede de justiça e fome e sede de injustiça. Ou seja, fazer as coisas que são contrárias à vontade de Deus, à sua palavra. Ou estamos com Deus, obedientes à sua palavra, ou estaremos nos enganando e enganando a muitos. Preparados para viver com fome e sede de justiça? Eis a promessa: vocês serão fartos. Vocês terão para si e com abundância. Ter fome e sede de justiça gera alegria permanente, mesmo que hajam dores e tristezas, perdas e dissabores, pois a firmeza em fazer a vontade de Deus conduzirá sua alma para a ressurreição para a vida e não a ressurreição para a morte.